Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, a galerinha aí do 7º ano, certo? Eu me chamo Pedro Vitor, estou hoje aqui substituindo o professor Tiago, como a gente sempre fala aqui da nossa parceria, tá? Então, sempre as aulas aqui são preparadas por todos nós, tá? Então, hoje, na aula de hoje, para o pessoal aí do 7º ano, nós vamos falar sobre padrões e relações numéricas, certo? Quando a gente encontra aí esses padrões, tá? Em relação aos números, porque padrões a gente encontra em qualquer coisa lá do nosso dia a dia, certo? Então, seja muito bem-vindo a mais uma aula, você que está aqui nos acompanhando, tá? Nesse momento único, o pessoal já deve ter acordado aí, né? Já deve ter tomado seu café, já deve ter se despertado, tá? Então, acompanha a aula aqui com a gente, pega teu caderno, tua caneta, o seu lápis, senta numa cadeirinha, tá? E faz as suas anotações para a nossa aula de hoje. Como você sabe, a nossa aula ela tem um sistema digital, onde você pode acompanhar e assistir a nossa aula através da TV, do celular ou do computador, tá bom? Então, assiste aí as nossas aulas, certo? Já estamos aí com o nosso chat ativo, tá? Com o nosso aplicativo, tudo ok. Pessoal aí do TI, show de bola, ágil de verdade, certo? Resolveu aí essa questão para passar vocês aí do 6º ano para o 7º ano, bem rapidinho, tá bom? Então, você tem a oportunidade de conversar aqui com a gente no chat, mandar suas dúvidas, seus comentários, o seu nome, de que escola você está nos assistindo, tá bom? Quem está me acompanhando aqui hoje é a professora Cláudia. Seja muito bem-vinda, professora. Está me ajudando aqui no dia de hoje, na correria, mas vou passar a palavra para ela, para que ela faça suas considerações iniciais aí e fale um pouco sobre o nosso aplicativo. Olá, pessoal. Vocês já me conhecem, né? Vocês, alunos do 7º ano. Estou sempre com a professora Isabel Borges nas aulas de ciências. Sou professora de ciências também. Estou aqui hoje com o nosso professor Pedro para mais uma aula de matemática com vocês. Espero que vocês estejam nos assistindo. Vocês já conhecem o nosso aplicativo, não é? Então, quem tem celular iOS ou Android, então baixa o aplicativo no QR Code para que vocês possam assistir às nossas aulas ao vivo. É muito importante que vocês participem, convidem os colegas também, as pessoas da família se reúnam aí para vocês assistirem essa aula maravilhosa, né? Observem que nós estamos com a nossa intérprete de Libras, Brielle, está nos acompanhando. Ela perguntou meu sinal, então meu sinal é... Então, fiquem atentos, a nossa aula vai ser maravilhosa, organizem-se, peguem lápis, caderno e fiquem aí atentos. Vamos lá, pessoal. Eu quero um sinal também, vou procurar alguém para eu ter um sinal ligeiro também, tá bom? Urgente. Então, a professora Cláudia falou aí da importância do chat, certo? É importante a gente frisar essa diferença aí entre videoaula e aula digital, tá? A partir de agora você tem a opção, certo, de participar aqui do chat com a gente, comentando, tá, e tirando a sua dúvida ao vivo, tá? Em uma videoaula, por exemplo, você só pode assistir e tchau. Aqui você pode comentar e tirar suas dúvidas, tá? A professora Cláudia está ali acompanhando tudo no chat e vai passar para mim qualquer dúvida e qualquer comentário que possa vir a surgir, certo? Bastante importante também a gente falar sobre o nosso canal no YouTube. Alcançamos aí a marca de 10 mil inscritos, mas a gente sabe que a quantidade de alunos que temos na rede é muito superior. Então, se você está assistindo aí, já se inscreve no canal Educa Recife, tá? Também compartilhe, manda aí para os seus amigos, para a galerinha aí da sua turma, para que possa se inscrever e acompanhar lá as nossas aulas. Tem uma playlist, a playlist lá do 7º ano, onde você pode assistir nossas aulas de matemática, também as aulas das outras disciplinas. As aulas são postadas quase que na mesma hora, tá? Por ordem cronológica aí das aulas de todos os professores. Então você pode ir lá assistir quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, colocar para a gente falar mais rápido, colocar para a gente falar devagarzinho,
certo? Pausar, anotar, comenta lá também, para que a gente está de olho, certo? No seu comentário. Então, você tem aí inúmeras ferramentas para que você não fique com nenhuma dúvida em relação a qualquer determinado tema, certo? Então, professor Tiago já está dando soquinho aqui para darmos start na nossa aula, começarmos a nossa aula de hoje falando sobre os padrões relacionados aos números. Então, quando a gente fala de padrão relacionado a qualquer número ou qualquer outra coisa que não tenha relação a número, é que você tenha a ideia e que, se eu parar de falar, você consiga encontrar aí qual será o próximo termo, né, o próximo número ou o próximo nome da sequência, certo? Por exemplo, vou fazer um testinho aqui, Billy Jean, com a professora Cláudia, tá? Eu vou começar a falar, professora, as palavras e você fala a próxima. Pode ser? Então vamos lá. A primeira é o seguinte, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril... Maio, junho, julho, agosto. Eu precisei falar para ela alguma coisa? Não. Eu só comecei a falar aí as palavras, certo? Se eu começar aqui a falar A, B, C, D... E, F, G, H. Então, ela já sabe do que se trata. Então, isso é um padrão. É que você entenda do que está se falando e você consiga encontrar o próximo termo, certo? Se fosse eu, professor, eu já estava nervoso. Porque nesse negocinho aí de... eu vou fazer um teste ao vivo, eu usei pronto. Vou errar aqui ao vivo para todo mundo ver. Mas foi fácil, não foi, professora? Foi, eu fiquei imaginando como você queria. Você falou 4 meses, né? Aí eu segui os 4 também, porque eu poderia falar só um. Né? Mas eu disse, eu vou seguir o padrão dele. Ele falou 4, ele não me disse que era para eu falar da mesma forma, né? Realmente ele não me disse nada. Eu entendi dessa forma. Então a professora aí ficou tão preocupada que queria acertar do acerto, né? Podia dizer só o último, o próximo nome aí que já estava certo, tá bom? Então, pode notar que eu falei aqui com ela 2 padrões. Primeiro foi dos meses do ano, certo? Então eu falei aí janeiro, fevereiro, março, abril e ela continuou. Depois eu falei das vogais do nosso alfabeto. Mas imagina se eu falo assim para ela, 13 de janeiro, quarta-feira, maio. E aí, qual é o próximo? Não tem lógica nenhuma no que eu acabei de falar. Então, se não tem lógica, eu não consigo encontrar um padrão. Então, se não tem um padrão, eu não consigo encontrar qual é o próximo número ou o próximo nome, certo? Daquela sequência. Beleza? Então, trouxe aqui o primeiro exemplinho para que você fique de olho, certo? E me ajude também a encontrar aí qual é o próximo valor, certo? Qual é o próximo termo dessa sequência. Então, pode notar aqui ó, que eu coloquei alguns números. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e o 22, certo? Eu quero saber quais são os próximos números dessa sequência. Pode notar que tem aqui uns 3 pontinhos indicando que essa sequência ela tem uma continuidade, certo? Então, espero que você já tenha aí na sua casa encontrado o próximo valor, certo? Encontrado a lógica e o padrão aqui que eu trouxe nessa sequência, certo? Então, a ideia é a gente encontrar aqui o próximo valor, certo? E entender o que é que está acontecendo, certo? Com o 0 que virou um 2, o 2 que virou um 4, um 4 que virou um 6 e assim por diante, certo? A gente encontra muito isso nas redes sociais, né? Desafio, encontre o próximo termo aí da sequência. E às vezes a lógica também é estrambólica, às vezes você tem que ter pensar valendo, certo? Mas aqui estamos iniciando aqui o assunto, então trouxe um exemplo aqui bem tranquilo para que você entenda, certo? O que está acontecendo. Então, pode notar que todo mundo já adivinhou aí em casa que o próximo número ele é o número 24. Então, o que é que está acontecendo com essa sequência para que eu determine que depois do número 22 venha o número 24, certo? Então, eu tenho aqui ó, um padrão,
certo? Aconteceu um padrão, tá? Nessa sequência de números que eu trouxe para vocês. E que padrão é esse? É a soma do número 2. Então, para cada número que eu tenho, o próximo vai ser ele mais 2. Então, eu tenho aqui ó, o 0, 0 mais 2, 2. Eu tenho o 4, 4 mais 2, 6. Eu tenho 6, 6 mais 2, 8. E assim por diante, certo? Logo, quando eu chegar aqui no finalzinho, eu tenho 20, 20 mais 2 dá igual a 2, e 2 e 22 mais 2 dá igual a 24. Então, eu encontrei aí o padrão, certo? Dessa sequência numérica. E aí a gente pode dizer que esse padrão recebe o nome. Por exemplo, eu falei aqui de 2 padrões no começo da aula. O primeiro padrão foi dos meses do ano, certo? O segundo padrão foi das vogais, das letras, né, do nosso alfabeto. E aqui eu também tenho um padrão que recebe o nome, certo? Essa sequência aí de números é a sequência de números dos números pares, certo? Então, pode notar que a gente começou aí com a ideia do conjunto, né, dos números, da sequência, encontramos o próximo número, certo? E definimos aí que todos esses números são números pares. E pode notar que os números pares eles são escritos de 2 em 2, que é a adição do número 2 ao número anterior. Então, eu tenho aí ó, o padrão dos números pares. E através desse padrão que foi escrito, a gente pode fazer aqui algumas perguntas para vocês, certo? Por exemplo, eu tenho aqui ó, o número 438. Estará nessa sequência, sim ou não? Se eu continuar escrevendo aqui esse número, vai aparecer o número 438? Então, uma das formas de você provar isso aí é você escrever os números, tá? Vai ficar aqui 22, 24, 26 e assim por diante. Vai dar meia-noite, né? E você vai estar só a carcaça, só a cambuca da gaiola, porque você ficou lá o dia todinho escrevendo os números de 2 em 2, certo? Quando eu era quarta série, Cláudia, a minha professora fazia isso. E eu achava o máximo. Né? Ela terminava a aula, lembrando que é um professor, né? Para todo, de segunda a sexta, de 7h30 às 11h30, é só ele, né? Vai dar aula de português, matemática, ciência, geografia. Então, ela terminava a aula de matemática e toda vez que ela terminava a aula de matemática, uns 20 minutinhos antes, ela dizia: escreva de 2 em 2 até 1000. Escreva de 5 em 5 até 3000. E aí a gente ficava apostando corrida, né? E escrevendo rápido, tomava o lápis do amigo, jogava para terminar mais rápido. Eu achava isso o máximo. E a gente estava fazendo ali nada mais, nada menos do que escrevendo uma sequência, certo? Dos múltiplos daquele número, né? De 5 em 5, eu estava escrevendo os múltiplos de 5 e escrevendo uma sequência lá que ia até 3000, certo? Ou ia até 10.000, se a gente aperreasse bastante durante a aula, ela dava esse castigo para mim, que não era castigo, era uma diversão para mim. Castigo era ditado. Ditado de palavras. Mas vamos lá. Então, não precisa você pegar esses valores aí e escrever de um por um, tá? A gente não viu que essa sequência de números aí é uma sequência dos números pares, então basta a gente verificar se o 438 ele é um número par. E se ele for um número par, ele vai estar presente, certo? Nessa sequência numérica aí. Se não for um número par, ele não vai estar presente. Então, o 438 ele é um número par, logo ele vai estar presente aí nessa sequência em algum momento em que você for escrevendo ela, certo? Como é que eu verifico se um número ele é par? Basta você pegar o último número aqui, ó, certo? O número que está na casa das unidades, que é o número 8. Dá para dividir 8 por 4? Sim, vai dar igual a... Dá para dividir 8 por 2?
Dá igual a 4. Então, esse número aí, ele é igual, certo? Ele pertence ao conjunto aí da sequência dos números pares, então ele vai fazer parte aí dessa sequência. Agora eu posso elevar o nível, né? Eu posso dizer assim, beleza, eu tenho aqui, ó, que o primeiro número ele é o 0, o segundo é o 2, o terceiro é o número 4, depois aqui eu tenho o número 6, o número 438, ele vai estar em que posição aqui dessa sequência? Ele vai ser o 10º, o 100º, certo? Número dessa sequência, tem como a gente descobrir também, certo? Vamos dar continuidade aqui à aula, que você vai entender melhor essa ideia que eu acabei de trazer aqui para vocês, certo? Então, agora a gente vai fazer a representação genérica de uma sequência, tá? O que significa essa representação genérica, Pedro? Significa a gente encontrar, quando a gente encontrar o padrão dessa sequência, a gente estipula aí uma fórmula algébrica para essa sequência como um padrão para a gente determinar qualquer outro valor, tá bom? Então acompanha aqui comigo, ó. Trouxe aqui uma tabelinha. Essa tabelinha ela é composta por duas linhas, tá? A primeira linha são os termos da sequência e a linha de baixo são os elementos dessa sequência, certo? Então, o termo 0 tem como elemento 0. O termo 1 tem como elemento 2. Me mostra aí, Billy, por favor. O segundo termo dessa sequência é o número 4, tá bom? O terceiro termo dessa sequência é o númerozinho 6. O quarto número dessa sequência é o número 8. Pergunta, qual é o quinto número dessa sequência? Diga aí para mim. O quinto número dessa sequência é o número 10, certo? E o sexto número dessa sequência, tá bom? É o número 12, tá? Então, pode encontrar aí um padrão que ocorre entre os termos da sequência e os elementos da sequência. Então, quando o termo foi 1, o resultado foi quanto? Foi 2. Quando o termo foi 2, o resultado foi quanto? Foi 4. O que é que a gente está fazendo com esse termo da sequência para obter o elemento dela, certo? Essa é a ideia da representação genérica de uma sequência. Então, pode notar que eu peguei o termo que é 1 e multipliquei por 2, ó. Deu igual a 2. Então, o próximo número aqui, ó, que é o 4, eu vou pegar o 2, que é o termo da sequência, e multiplicar por 2, que é igual a quanto? 4. Quando eu pegar o 3 e multiplicar por 2, vai dar igual ao elemento da sequência, que é 6. Então, pode notar que os elementos da sequência, eles são iguais ao dobro, certo? Do seu termo. Então, eu tenho aqui, ó, 5 vezes 2 é igual a 10. 6 vezes 2 é igual a 12. E é aí que a gente faz a representação genérica, certo? Dessa sequência, tá? Quando eu tiver no termo n, o elemento da sequência vai ser quanto? Aí você pode perguntar, mas n, Pedro, n é uma letra, mas essa letra está representando, tá, o termo da sequência. E aí, quando eu coloco uma letra, quando eu represento de forma algébrica, eu posso colocar qualquer número depois, certo? Então, pode notar que para cada termo da sequência, a gente multiplicou por 2. Então, a mesma coisa a gente vai fazer para n. Vamos pegar o n e vamos multiplicar por 2. Então, 2 vezes n vai dar igual a 2n. Então, para cada termo da sequência, o elemento vai ser multiplicado por 2. Como é que a gente vê isso em um exemplo, Pedro? Ó, observa o seguinte, a gente tem um padrão aqui, né? 2n, ou seja, o dobro do termo, certo? E a pergunta que eu fiz foi o seguinte, ó, qual o número correspondente ao termo n igual a 125? Então, eu estou escrevendo aqui, ó, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e aqui embaixo eu estou multiplicando por 2. Quando eu chegar aqui no termo 125, qual será o número? Então, a gente já encontrou esse padrão. É esse número multiplicado por quanto?
por 2, 2n. E n é igual a 125. Então, é só pegar aí o 2 e multiplicar por 125, certo? Então, o número que vai aparecer aqui vai ser igual a 250. Então, no termo 125, vai aparecer o número 250, certo? Ficou claro aí para você? A gente pode voltar para aquele exemplo lá, certo? Que eu falei para você em relação ao 438 fazer parte da sequência, e a gente viu que sim, mas a gente pode encontrar agora a posição que ele ocupa, certo? Então, é só pegar o 438 e dividir por 2. É o caminho que? Inverso, tá? Se para encontrar o 250, eu multipliquei 125 por 2, para eu saber qual é a posição que ele ocupa, era só pegar o 250 e dividir por 2. Eu vou encontrar a posição lá, o termo que ele ocupa naquela sequência, que é o 125, certinho? Então, em relação aí aos números pares, tá tudo tranquilo, né? Quando a gente passa aí para os números ímpares, tá? Sequência aí dos números ímpares, você vai observar, certo? Um outro tipo de padrão. Então, pode notar que o primeiro termo foi 3, o segundo termo foi 5, o terceiro termo foi 7. Note que esses valores aqui, que são os números ímpares, eles estão aumentando também de 2 em 2. Mas agora não é o dobro, porque o dobro de 2 é 4. E a resposta deu quanto? 5. O dobro de 3 é 6. E a resposta deu quanto? 7. Já dá para você imaginar o que é que está acontecendo com esses padrões? Vamos ver. A gente tem aqui, ó, como eu falei, que os números estão andando aí de 2 em 2, certo? Porque são os números ímpares, certo? Quando a gente tem aqui o termo da sequência e o seu elemento, a gente vai observar que também existe um padrão, que é diferente do padrão encontrado lá nos números pares, tá bom? Então, observa o que é que está acontecendo aqui para que a gente possa encontrar o valor, certo? O termo genérico aqui dessa sequência, tá bom? Então, ó, a gente viu que nos números pares são o dobro, certo? Mas, quando a gente passa aí para os números ímpares, pode notar que adiciona uma unidade, né? Ó, quando foi 1, o primeiro termo, quanto é o dobro de 1? O dobro de 1 é 2, mas o resultado foi quanto? 3. A gente fez o quê? Adicionou 1. Quando o termo foi o segundo termo, 2 vezes 2, certo? Que é o dobro, dá igual a 4. Mas a resposta deu 5. O que foi que a gente fez? Adicionou 1, tá? Quando foi 3, a mesma coisa, certo? Então, quando for n, vai ser o dobro de n, mais quanto? Mais 1, certo? Então, o padrão encontrado na sequência dos números ímpares vai ser 2n mais 1. Então, a gente vai pegar o dobro desse valor e depois adicionar uma unidade, certo? Então, esse aí é o padrão que foi encontrado, tá? Tem um exemplinho aí? Tem. Ó, o exemplo é o seguinte. Qual o número correspondente ao termo quando n for igual a 50? Então, é só pegar esse número, fazer o dobro dele e adicionar uma unidade. Vamos ver como é que fica aí? A gente vai ter o seguinte, ó. Vamos ter 2 vezes 50, que é o termo que ele ocupa, mais 1. Então, primeiro a gente efetua aqui a multiplicação e depois adiciona. Então, eu vou ter aí 2 vezes 50, que é igual a 100, e 100 mais 1 é igual a 101, certo? Então, encontramos aí a representação genérica, tanto para os números pares, que é 2 vezes n, e esse n representa o termo, tá, da sequência, e para os números ímpares, 2n mais 1, certinho? Tranquilo, pessoal. Professora Cláudia, algum comentário? O pessoal falou alguma coisa aí no chat ou ainda está chegando, estão meio sonolentos, vão se acostumando ainda com o chat aos poucos? O pessoal ainda não está chegando no chat, professor, mas sua aula foi maravilhosa, viu? Uma volta à sala de aula, eu me senti aluna de matemática, sempre gostei também de matemática e vi que o senhor desde pequeno gosta também de matemática e sua professora primária, que hoje nós tiramos o chapéu para elas.
São professoras que nos pegam no turno todo, ensinando todas as disciplinas. Então, um agradecimento especial a essas professoras também guerreiras, né? Que estamos aqui através de todos os professores pelos quais nós passamos, né, professor? Então, maravilhosa a sua aula. É verdade, e a gente, eles que são a base, né, de tudo isso. Billy Jean já está mandando eu terminar a aula, já deu tempo, não foi, Billy? Então, um cheiro no coração de todas as professoras da educação infantil, certo? Vou me despedindo por aqui. Até a nossa próxima aula. Um cheiro no seu coração.